Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Como você sabe, esse aqui é o nosso canal Engenharia em Perspectiva. Aqui a gente discute questões da engenharia. Essa aqui é uma iniciativa, então, da empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso Sindicato de Engenheiros no Estado de São Paulo. Hoje eu convidei aqui eu estava me preparando 2 jovens empresários, né? E aí eu fui ver que a E3S já foi fundada em 1995, eu disse, não, então eu não vou poder falar, são quase 30 anos, eu achei que fosse mais recente, né? Depois eu parei para pensar um pouco, de fato, já tem bastante tempo. Mas aqui estão nós, os engenheiros, tá? Engenheiros, o Clóvis Malisca Júnior, né? E que é o CEO da nossa E3S, uma empresa bastante importante na área de simulação numérica, então, aqui no Brasil, já então há quase 30 anos, né, Clóvis? E a E3S, então, expandiu, ela teve vários movimentos, eu já trabalhei com eles, tive esse prazer, essa honra, e eu me lembro, na época, existiam alguns movimentos lá para a Venezuela, PDVSA, para aqueles lados, depois os Estados Unidos, e hoje os dois estão falando da Europa, né? Então, a E3S é um caso, de fato, bastante relevante no cenário tecnológico brasileiro, no cenário da engenharia, nessa área de simulação numérica. Tá? E aí eles vão falar com mais tempo aí sobre as atividades deles, descrever um pouquinho. E o Marcos, né? O Marcos é o vice-presidente da empresa, então eles estão desde o início juntos aí, tocando a E3S, tá? E eu os convidei exatamente por isso que eu já antecipei, né? Para mim, toda essa experiência que eu já tive, é uma das empresas que eu tenho como uma referência nessa área de desenvolvimento de engenharia, tá? Mas engenharia dentro daquilo que muitas pessoas já conhecem, que eu sempre comento, baseado em fundamentos, em teorias, né? Em conhecimentos que permitam, assim, fazer, de fato, a diferença e agregar conhecimento nas empresas, tá? Então, e dentro dessa perspectiva, já tem uma longa trajetória, quer dizer, isso é bastante, para quem já militou nesse mercado nacional e, no caso deles, internacional, mas especialmente nacional, as turbulências, os ups and downs, né, que o Clóvis estava falando em off, são bastante frequentes, né? Então, eu acho que é digno de muita de consideração, e por isso que a gente vai conversar com eles, né? Entender um pouquinho isso aí. Enquanto isso, a minha grande questão hoje, pelas mídias sociais, né? Tanto se fala em empreendedorismo, né? Inovação, competitividade, que são praticamente mantras aí que a gente vê no dia a dia, que é uma coisa bastante relevante, tem toda uma fundamentação também para que elas se tornem essas correntes, fundamentos de muitos seminários, congressos, muito importante isso aí. Mas, por outro lado, às vezes, eu particularmente tenho a impressão que eles desconsideram os obstáculos, né? Essas questões que eu acho que fazem a diferença para você, de fato, ter uma experiência de sucesso e que tenha perdure muitos anos, né? É só ver as taxas de mortalidade das empresas, né? A vontade é muita, né? Mas, de fato, conhecimento, fundamentação e se preparar para lidar com o Brasil é outra história. Tá? Não vou me estender mais, a gente está aqui para falar sobre 3S, sobre a experiência do Clóvis, do Marcos, tá? E num primeiro momento eu vou, então, ceder a palavra para o Clóvis, para ele falar um pouquinho sobre ele, sobre a experiência, como é que ele chegou na 3S, como é que ele chegou na engenharia também, e depois eu, em seguida, já cedo a palavra para o Marcos. Perfeito, obrigado. Desculpa, só fazer um agradecimento, eu sei que eles têm uma agenda bastante atribulada, gostaria de agradecer imensamente aqui a presença de vocês dois, tá? Obrigado. Imagina, Renato, é um prazer, eu gostaria de, assim, devolver esse agradecimento, você a nos convidar aqui para falar no seu canal e nos dar a oportunidade de compartilhar um pouquinho da história da E3S, como você falou, né? E dos desafios aí, e muita gente fica perguntando, assim, um pouco, assim, sabe, qual é o segredo, assim, do sucesso, etc., né? Ou do sucesso, pelo menos até o momento, né? E claro, para mim é muito simples, é muito trabalho, dedicação e perseverança, essa que é a verdade, né? Mas não existe, assim, um segredo aí em termos de quando o pessoal fala de empreendedorismo e claro, você tem que ter uma boa análise
de mercado, o que você vai fazer, de potencial. Na minha opinião, você tem que gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz, se você você está empreendendo em uma área só porque ela é uma área que você acha que tem potencial, etc., isso não vai, no longo prazo, ser uma coisa que vai se sustentar, então você tem que gostar. E nisso aí eu puxo um pouco assim da E3S de como é que começou, né? Eu digo que a E3S começou quando eu conheci o Marcos Vinícius no primeiro dia de aula, literalmente, primeiro dia de aula de graduação em engenharia mecânica lá na UFSC, em 93, né? Então a gente estava indo para a aula de iniciação à engenharia, o professor Walter Basso, me lembro muito bem. Aliás, tem uma entrevista dele no canal aqui, desculpa interromper. Exatamente, exato. Eu vi a entrevista ali dele no canal também, perfeitamente. E eu sentei, eu sentei numa cadeira, aí eu não me lembro se eu sentei, o Marcos já estava sentado, ou se eu estava sentado, ele sentou, de qualquer forma, nós sentamos um do lado do outro, a gente se conheceu, shake hands, se apresentou e, claro, ninguém fazia ideia do que estava começando ali, mas foi o dia que começou a E3S, que nós montamos, que a gente começou junto, claro, depois apenas, mas essa amizade que a gente começou ali no primeiro dia de aula no curso de graduação de engenharia mecânica na UFSC, e que onde depois fomos trabalhar juntos no departamento, no Laboratório de Simulação Numérica e Mecânica dos Fluidos de Transferência de Calor, o CIMEC, claro que posso falar aqui, né, coordenado pelo meu pai, né, então tive um pouco dessa... Aí eu posso dizer como é que, respondendo já uma pergunta sua, né, Renato, eu particularmente, como é que caí no mundo da engenharia? Eu tive talvez uma lavagem cerebral durante os 18 anos, até os 15 anos, mas aos poucos em casa. É a influência de você estar escutando o meu pai, engenheiro mecânico, né, professor da UFSC, minha mãe física, e que depois trabalhou fez o seu mestrado no primeiro convênio entre o Departamento de Física e o Departamento de Engenharia Mecânica, e depois que se criou o curso de Engenharia de Materiais, né? Então, eu tive muita essa influência de casa e isso me ensinou a gostar de engenharia. Essa que foi a verdade. Eu assumi o apreço pela engenharia já desde pequeno, né? Pela influência dos meus pais e eu nunca escolhi. Eu nunca tive que tomar uma escolha, pelo menos, né? Uma decisão na minha vida. O que eu vou fazer na vida, né? A vida acabou me levando nessa direção da engenharia. Aí, para mim, foi natural fazer o vestibular para o curso de engenharia mecânica e depois trabalhar no laboratório de simulação numérica, porque era uma coisa que eu gostava muito. Na verdade, eu gostava de computação e eu gostava de engenharia. Então, essa intersecção entre, vamos assim dizer, ciências da computação e engenharia era uma coisa que me atraía muito. E, claro, aí com meu pai como coordenador do CIMEC, me deu a possibilidade de eu estar trabalhando desde cedo nos projetos que o CIMEC fazia com a Embraer, com a Petrobras, etc. E o Marcos, depois ali, a gente junto foi trabalhar lá no laboratório, envolvido em muitos desses projetos. Num certo momento, a gente chegou à conclusão de que, olha, isso é uma atividade muito bacana, isso é essa atividade de desenvolver pesquisa na área de simulação numérica para poder auxiliar, né, a engenharia de uma forma geral, uma atividade muito legal, mas que feita dentro da universidade, da forma que a gente estava fazendo, não tinha a liberdade ou todos os instrumentos que a gente precisava para conseguir atender a indústria da melhor forma. A universidade, né, hoje no Brasil, ou pelo menos naquela época, 25 anos atrás, muito estruturada para uma pesquisa fundamental, um nível excelente. A gente teve, assim, a UFSC, que foi sempre um lugar de referência, seja não apenas para engenharia mecânica, mas para engenharia química e outras, né? Mas muito na sua pesquisa fundamental, uma pesquisa pura. E a gente via que a indústria
precisava de uma pesquisa mais aplicada, um pouco mais prática, um pouco mais pragmática. E os laboratórios dentro dos departamentos tentavam fazer isso, mas um pouco via as fundações e um trabalho um pouco assim dificultado, que a estrutura não estava pronta para isso. E foi ali que a gente viu uma oportunidade de criar uma empresa para que nós pudéssemos, inclusive, fazer uma ponte entre a pesquisa fundamental feita na universidade e a demanda da indústria por soluções práticas, muito pragmáticas, né? Essa era uma distância que, inclusive, a nossa experiência que a gente passou, né? E o Marcos pode comentar um pouco mais aí, enquanto lá no laboratório, nós víamos as pessoas da indústria pedindo soluções muito práticas e pragmáticas para os seus problemas, e os pesquisadores na universidade falam, não, mas isso é um problema muito prático, eu estou aqui numa pesquisa mais fundamental para uma inovação, etc. Então, sempre existia um pouco desse conflito e dessa distância. E a gente viu uma lacuna clara, de onde vamos assim dizer, uma empresa de base tecnológica que pudesse fazer essa ponte, ou essa triangulação, universidade, indústria, empresa de base tecnológica, tinha condições de, vamos assim dizer, de contribuir bastante. E eu acho que talvez a E3S tenha sido uma das primeiras empresas spin-off da universidade. Eu sempre digo que a E3S é uma spin-off do Departamento de Engenharia Mecânica, do CIMEC, da UFSC. Talvez tenha sido uma das primeiras empresas a fazer essa ponte, onde a gente filtrava tudo aquilo que vinha da indústria, trabalhava em cima daquilo, passava os temas para os laboratórios parceiros. Então, diversos laboratórios parceiros que a gente já tinha na época na universidade, eles faziam aquela pesquisa fundamental, a gente pegava aquilo de volta, digeria e botava e tentava colocar de uma forma prática, num software, em um produtinho ali, que não era um produto de venda em massa, mas era um software que a gente pudesse entregar para a indústria e a indústria usar aquilo para uma aplicação prática e pragmática. E foi ali que começou a E3S, desenvolvendo 100% todos os seus, vamos assim dizer, tudo que a gente fazia era 100% desenvolvimento próprio, né? Então, lá nos idos de 95, a gente ainda, durante o curso de graduação, mais para o final do curso já de graduação, foi ali que começou. E começou com um apoio também, eu sou obrigado a dizer aqui, um apoio bacana do Instituto Evaldo Lodge, que faz parte do sistema das indústrias, e onde nós tínhamos um apoio de bolsas de pesquisa, bolsas, na verdade, para estágio, que a gente podia contratar pessoas, estudantes da universidade, para trabalhar na empresa, né? Existiam muitas bolsas de pesquisa, bolsas, etc., para os estudantes trabalhar nos laboratórios das universidades. Nesse caso, a gente teve um apoio do Instituto Evaldo Lodge para isso, né? Resultado um pouco de um prêmio que a gente ganhou na FenaSoft, que era um local onde era uma feira super reconhecida no passado, né, onde todo mundo que estava fazendo desenvolvendo tecnologias próprias e inovação apresentava lá. Teve uma boa exposição lá nos idos de 95, chamou a atenção, e o pessoal do Instituto Evaldo Lodge, inclusive na figura do professor Gargione, que era o coordenador do Instituto Evaldo Lodge na época, né, procurou a gente, falou, olha, vamos dar uma trabalhada nisso aí, acho que tem condições de a gente dar um apoio legal aí para vocês fundarem uma empresa e começar esse trabalho. E foi assim que tudo começou. Só que, claro, a gente, depois de 3 ou 4 anos trabalhando 100% desenvolvendo apenas tecnologia própria, a gente chegou à conclusão que, olha, não adianta reinventar a roda, né? Tem muita tecnologia boa por aí, não adianta criar tudo do zero. E daí foi aí que a gente começou a buscar parcerias internacionais para que a gente pudesse, vamos assim dizer, utilizar tecnologias já desenvolvidas por outras empresas, seja de outros países, para montar o nosso portfólio. E daí eu vou tomar a liberdade para passar para o Marcos falar um pouquinho mais dessa história a partir desse ponto aí, Marcos. Não, tranquilo.
Olha, a gente, como o Clóvis te falou, desde o começo trabalhávamos no laboratório de simulação numérica, né? Fizemos iniciação científica e mestrado, arranhamos algumas cadeiras do doutorado, mas a E3S começou no meio da graduação, então já tínhamos uma quantidade de projetos suficiente, né? E nós éramos sempre mais as pessoas no laboratório que estavam preocupados em aplicar os métodos, em entregar ferramentas, né? O professor Maliscas sempre tinha isso, né? Olha, a empresa, a indústria não quer mais só teses de doutorado, nós temos que aplicar essas coisas no dia a dia, temos que contribuir para o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente sempre teve isso bem escrito no sangue, ali no DNA, né? Então, o Clóvis seguiu muito com a parte de desenvolvimento de software e a gente viu, no meio dessa jornada aí, a necessidade de trabalhar com ferramentas prontas, né? Éramos, vamos dizer, alunos e estudantes de dinâmica dos fluidos computacional. O professor Malisca tinha feito seu doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá, e tinha contatos com o orientador e os amigos dele de doutorado, que na época tinha um código chamado, na época já se chamava CFX, que era formado pela empresa lá do Canadá, Advanced Scientific Computing, tinha acabado de ser adquirida pela IA Technology da Inglaterra, e nós entramos em contato com eles e começamos a trabalhar com essas ferramentas resolvendo problemas, né, de mecânica de fluidos computacional, transferência de calor para a indústria no Brasil, e eles falaram, olha, nós não temos nenhum parceiro aí para vender softwares, vocês querem trabalhar com isso? A gente começou trabalhando com eles, vendendo softwares também, e de alguma forma, nesse momento aí, começou o mercado, vamos dizer, industrial de software para fluidos na América Latina e no Brasil. Assim, seguimos essa trajetória trabalhando com essas empresas, elas foram adquiridas pela ANSYS no final, viramos grandes parceiros da ANSYS e somos ainda até hoje, depois de praticamente 20 anos trabalhando com eles. A parte de desenvolvimento de software sempre seguiu forte, tanto, né, originalmente focado para o setor de óleo e gás, na parte de engenharia de reservatório, poços, e numa dessas a gente tinha uma ferramenta de simulação de elementos discretos que a gente trabalhava, e tivemos um rompimento drástico no contrato, olhamos um para a cara do outro e falamos, olha, vamos também desenvolver uma ferramenta de DM, né, de simulação de elementos discretos, porque um gap no portfólio da ANSYS, aqui na América Latina, um mercado bom, né, na época era uma ferramenta muito usada pelos setores de mineração para manuseio de material particulado, e a gente começou a escrever essas ferramentas e fizemos algumas parcerias fora, crescemos e criamos uma ferramenta chamada ROC, né, ROC DM, e trabalhamos desenvolvendo, junto com os outros business de óleo e gás, o business de simulação numérica e, né, serviços e soluções em volta do ANSYS, começamos a desenvolver o ROC, que durante 7 anos cresceu muito ao longo do, né, e ao redor do mundo. Usamos a ANSYS como uma plataforma para crescer e desenvolver essa tecnologia a nível mundial. Assinamos contratos de distribuição com todos os parceiros da ANSYS, os mais importantes do mundo inteiro, Índia, China, Alemanha, na época Rússia ainda, e Estados Unidos, Europa inteira, Japão. Crescemos esse negócio, a ANSYS se interessou, ela pediu para ser distribuidora nossa, então a ANSYS começou a distribuir o ROC, e depois de 7 anos a ANSYS adquire o ROC, né, no final de dezembro agora, né, e comprou essa unidade de negócio nossa. Como eu estava te falando, a ANSYS do Brasil é uma empresa hoje lá em Florianópolis, do lado da E3S do Brasil, né, uma spin-off da E3S, é a ANSYS do Brasil hoje, e a gente segue com esse business de desenvolvimento de software, ainda focado para a parte de óleo e gás. O ROC ficou com a ANSYS, e a E3S segue trabalhando com soluções computacionais para a parte de, né, em volta do ANSYS, né, parte de estruturas, fluidos, eletromagnetismo, materiais,
ótica, sistemas e todo aquele portfólio imenso da ANSYS. Somos um dos 5 maiores distribuidores da ANSYS no mundo. Ajudamos aí a colocar a Latinoamérica no mapa da ANSYS. E ao longo dos últimos 12 meses aí temos focado no desenvolvimento do mercado no sul da Europa. A gente já trabalhava na Portugal e Espanha faz também uns 6, 7 anos. E no começo desse ano adquirimos um grande canal de distribuição na Itália e trabalhamos, né, na construção desse mercado agora com foco no sul da Europa. Então hoje a E3S tem bastante participação assim, considerável, acredito até maior, ao final desse ano, de negócios no sul da Europa, na parte de software, de serviços, de simulação numérica, comparado com o que a gente tem na América Latina, vamos dizer, que a gente opera do México até o Uruguai e Chile, ali no finalzinho, com escritórios em todos os países, praticamente. Essa é a nossa história hoje, né? A E3S tem, Klaus, me ajuda, aproximadamente 270 funcionários ao redor do mundo. Isso. Temos tido taxas de crescimento, inclusive na América Latina, na casa de 20 e poucos % ao longo dos últimos 3, 4 anos. E temos, né, conseguido passar por todas essas flutuações, aí, oscilações do Brasil, né, política econômica, esquerda, direita, Covid, todos esses, vamos dizer, essas flutuações, mas sobrevivendo e crescendo com foco na tecnologia, né? Tivemos a sorte de ter grandes clientes e parceiros, né? Posso chamar assim, né? Empresas muito grandes no Brasil que operam a nível internacional, como WEG, como Embraer, como Petrobras, como Vale, e sempre trabalhamos muito próximo deles. Isso nos deu, né, músculo para crescer ao longo desses anos, e hoje temos parceiros no mesmo nível aqui na Europa, né? Então, essa é um pouco de resumo da nossa vida e a nossa trajetória. Deixa eu perguntar para vocês uma questão aqui. Que vocês começaram assim, também dentro da universidade, e lá sempre tem essa polêmica, vocês ouviram essa história várias vezes, entre universidades, empresas, negócio, e o que é acadêmico, o que é público e privado, né? Um pouquinho dessa história, imagino que vocês têm algumas histórias para contar disso aí. E outra questão, que talvez não esteja tão relacionada, essa questão de montar um centro, uma empresa de base tecnológica fora do eixo Rio-São Paulo, né? Dizer, como é que a gente consegue essas coisas? Qual foi o segredo aí de vocês aí para chegarem nessa... Porque aqui, por exemplo, em São Paulo tem a FAPESP, tem várias instituições, tem mais recursos, né? As empresas estão aqui, né? E como é que vocês conseguiram administrar essas duas questões aí? Marcos, de repente, você deixa eu começar um pouquinho aqui falando assim essa parte. Essa pergunta é super interessante, Renato, sobre essa questão universidade e até assim, falando com um certo cuidado, né? Porque a gente precisa... esse é um tema polêmico em alguns aspectos, mas a gente enfrentou muito. Não é que a gente enfrentou muito, mas a gente viu muito dentro da universidade aquela velha discussão: a indústria está usando a universidade para desenvolver tecnologia, está explorando a universidade, etc. E está usando a infraestrutura, usando o pessoal. Claro, você não pode deixar a indústria fazer uma exploração indevida e o uso indevido ou desordenado do recurso público e da universidade. Mas a gente precisa lembrar, assim, um pouco, na minha opinião, qual é a função da universidade, né? A função da universidade é formar pessoas, né? Ali na sua educação, pesquisa e extensão, né? Então, é formar pessoas para que essas pessoas saiam como mão de obra para a indústria, né? Fazer pesquisa para que você consiga suportar o desenvolvimento tecnológico das empresas. E você fazer extensão para que você consiga ajudar a sociedade de uma forma geral, né? Então, você tem um impacto na sociedade no dia a dia. Eu acho que, durante muito tempo,
tentou se manter a universidade muito afastada da indústria, que a universidade não pode ter a sua relação com a indústria muito próxima, etc. Eu acho isso uma pena. Eu acho isso uma pena porque isso limita a capacidade da universidade contribuir de forma cada vez mais forte com a indústria. Nos últimos tempos, isso tem mudado um pouco, tá? Mas eu acho que, por exemplo, e para não citar apenas os Estados Unidos, onde a universidade e a indústria têm uma relação muito mais próxima e muito mais simbiótica, no bom sentido, tá? Porque os Estados Unidos, claro, é uma economia ainda mais liberal. Mas vamos pegar a própria Europa. As universidades têm uma relação fortíssima com a indústria. E eu acho que isso é uma coisa que no Brasil foi um pouco uma pena, que o Brasil tentou, de forma até by design, limitar isso, né? Impedir um pouco isso. Mas tudo bem, a gente viu essa oportunidade, né? A gente viu a oportunidade de cobrir esse gap. E talvez alguns ingredientes fundamentais nossos da E3S foi que a gente nunca, pelo nosso, vamos assim dizer, pelo fato de a gente ter quase 30 anos, da gente ter conseguido essas taxas de crescimento, e esse sucesso, vamos assim dizer, né? Como o Marcos falou, é que a gente sempre buscou crescer para novos territórios. Então, logo do Brasil, nós fomos para o Chile, expandimos para o Chile, expandimos para a Argentina, depois para o Peru, muito aqui na América Latina, né? A gente expandiu dentro das físicas, vamos assim dizer, de simulação, como o Marcos comentou, a gente começou com CFD, Dinâmica de Fluidos Computacional, mas logo a gente expandiu para a parte de análise estrutural, depois para a parte de magnetismo, a gente fez essas parcerias internacionais com ANSYS, outras empresas que depois foram adquiridas pela ANSYS. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma cobertura maior em termos de oportunidades de contribuir com as empresas, tipos de indústrias e tipo de, vamos assim dizer, simulação que a gente está fazendo, mas tudo isso sem esquecer as nossas origens. Porque engenharia é conhecimento, né? Então, não adianta nada você entregar um software na mão de um engenheiro, de uma pessoa da indústria, e ele não saber usar. Tem que ter uma boa formação. Então, e isso é uma coisa que a universidade é uma das principais responsáveis por fazer. E a gente nunca esqueceu de onde a gente veio, né? A gente dentro do E3S, a gente tem um Instituto E3S, o Marcos pode comentar um pouquinho mais, onde a gente provém cursos de treinamento de curta e de média duração, para que a gente consiga, junto com a universidade, estar fazendo essa formação, para ter uma boa formação de engenheiros, com uma boa capacitação, para que esses engenheiros possam absorver essas tecnologias na indústria e daí realmente agregar um valor prático para a indústria com essas ferramentas. Então, acho que assim essa receita de uma expansão territorial, junto com expansão de tecnologias, junto com uma conexão sempre muito forte com a universidade e com o ensino da engenharia, talvez sejam os pilares para a gente conseguir ter passado por todas essas turbulências que a gente tem. Não é apenas no Brasil, existem turbulências em todos os países, talvez em escalas um pouco diferentes, mas para a gente conseguir passar por todas elas ao longo desses últimos 28 anos, e a gente está aqui firme e forte até esse momento, né? Então, isso é um pouco, Marcos, se você quiser agregar um pouco mais nesse tema também, trazendo alguns outros ingredientes, fica à vontade, assim, respondendo isso que o Renato perguntou. Se eu puder adicionar aqui, Renato, assim, o ecossistema de Florianópolis, na época que a gente estava lá, ele é fora do eixo de São Paulo, isso propicia uma pós-graduação, né, uma iniciação científica bastante densa, né? Você fica full imerso na pesquisa. Eu acho que isso é um lado positivo de estar fora do eixo Rio-São Paulo, entende? Criou uma cultura de pós-graduação muito forte, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso é uma característica que eu sempre achei bastante interessante, porque a gente via
né, os alunos da USP, de outras escolas, já part-time, né, indo para o mercado financeiro, muitas vezes, coisas assim, né? Então, a cultura da engenharia ali em Floripa sempre foi forte na pós-graduação. Isso dava um pouco mais de tempo para, vamos dizer, para a pesquisa ficar mais madura, assim, né, na cabeça dos estudantes. E depois, claro, né, projetos com empresas grandes, globais, a gente nunca se sentiu fora do eixo, entendeu? A gente se sentiu bem no eixo, entende? Quando você trabalha para empresas grandes e começa a sair, começa a viajar, sempre a gente não teve esse problema, entende? A gente sempre foi muito focado, não só na parte tecnológica, mas também no modelo de negócio. Eu acho que, né, com certeza, né, a gente fez engenharia, a gente foi aprender administração de empresa ao longo da vida e depois teve a oportunidade de fazer cursos, de consultorias e fazer gestão de pessoas, né, que é um grande desafio de construir um time, né, e um time vencedor. Então, acho que se eu puder falar alguma coisa sobre isso, assim, o mundo hoje é global, né, Renato? Você pode estar lá no interior do Amazonas e trabalhar numa empresa em São Francisco, rapaz. Então não existe mais eixo, entende? Não, só um comentário sobre isso aí que vocês colocaram, até porque eu também morei em Florianópolis, estudei aí, e na época vocês devem lembrar ainda, a gente ia para Blumenau, Joinville, Florianópolis não tinha nada. Do ponto de vista tecnológico, hoje em dia existe um parque de informática respeitável, né? Na época não tinha nada, tinha um turismo mal acabado. Né? Então, essa questão de Florianópolis, muita gente justificava o sucesso da universidade exatamente pela ausência do assédio de empresas, né? Então, quer dizer, um paradoxo, né, que a gente está falando, né? Foi exatamente a falta da indústria que permitiu, provavelmente, um dos fatores, não vamos colocar tudo nessa conta, mas eu lembro de professores indo para lá para morar na Lagoa da Conceição, de alto nível, né? E isso, por exemplo, só para citar um dado, né? Na época, quando eu saí daí, nos anos 80, tinha mais de 60 professores de dedicação exclusiva, né? Que hoje é criticado também por indústria, mas isso, quando eu cheguei na Poli, na mecânica, tinha mais professores e não tinha 10%, acho que tinha 10% disso aí de dedicação exclusiva. Então, são os paradoxos assim que a gente vai entendendo como criar um centro de excelência longe da indústria foi importante, né? E como no segundo momento. E com relação à indústria, eu perguntei essa questão da centralidade, porque o CNPq, CAPES, a vida inteira eles tentam o quê? Descentralizar o eixo Rio-São Paulo, entendeu? Então, fazer programas no Nordeste, no Sul menos, né? Então, por isso que é interessante que vocês tenham conseguido, porque existe uma atração natural, né, para o negócio em Rio-São Paulo. Hoje em dia, eu concordo com você, mas há 25 anos eu acho que era um pouquinho mais difícil, né? Sim. Mas, Renato, uma das coisas, assim, até agregando um pouco ali o que o Márcio Nisso falou, que ele falou nessa questão, né, de os desafios na parte de recursos humanos, montar uma equipe, né, winner, bem sincronizada, etc. A qualidade de vida em Florianópolis, e ainda principalmente comparado aos outros grandes centros, sempre foi algo que nos facilitou a atração de talentos, né? Então, muitas vezes, quando a gente falava, olha, para o cidadão, você vai ter que se mudar para Florianópolis, ele falava, isso é um benefício, isso é um pró para mim, isso não é um contra, né? Então, aí ele ia com a família para Florianópolis e ele fala, pô, aqui tem mais segurança, esse tipo de coisa. Então, isso também foi uma coisa bacana, assim, uma coisa interessante. Claro, nos perpetua para sempre, né? Florianópolis mudou muito nos últimos 20 anos, assim, né? Mas continua, quando comparado com centros como o Rio, São Paulo, um local de qualidade de vida muito boa, né? Então, e que nos permitiu atrair bastante gente. Agora, claro, temos escritórios em São Paulo, temos escritórios no Rio também, porque você precisa dessa proximidade com os seus clientes. Realmente, até hoje, os clientes que a gente tem em Florianópolis são muito poucos, muitas universidades, muitos clientes acadêmicos, né? Mas clientes industriais são muito poucos, né? Então, você precisa da tua equipe também com uma proximidade física. O mundo é cada vez mais digital, você faz cada vez coisa mais online, como estamos fazendo aqui, mas é importante essa proximidade física também, e por isso os nossos escritórios que a gente tem em São Paulo,
Rio, outros lugares, né, postos avançados ao longo do Brasil e nos outros países. É difícil você fazer negócios 100% remoto, vamos assim dizer. Sim. Por exemplo, no Chile, no Peru, ou fazer um negócio 100% remoto na Espanha a partir do Brasil. Tem que ter equipe local também, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre... estamos falando do tempo de engenharia, mas os cursos de engenharia, né? Eu gostaria de escutá-los aí, porque vocês estão aí, estão tendo oportunidade em vários lugares, né? E aqui os cursos de engenharia sempre tem críticas, né? A questão, o que é teoria, prática, até onde que a gente leva a teoria, até onde que a gente coloca no mercado, então, é um pouco disso que a gente está conversando, né? E a impressão que vocês têm hoje, assim, da formação, principalmente de universidade pública, tá, em geral, que eu estou falando, que é a Federal, que é a USP, aqui as particulares, qual é a impressão de vocês hoje aí do ensino de engenharia, posto esse mercado, essa experiência de vocês aí? É difícil. Pode seguir, fica à vontade. Assim, Renato, a gente ainda tem bastante interação com professores, né? E a gente trabalha de alguma maneira, direta e indiretamente, com o desenvolvimento do ensino de engenharia em muitas universidades. Então, assim, a quantidade de gente usando ferramentas de simulação quadruplicou ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Antes você tinha ali 1 ou 2 laboratórios usando ferramentas de simulação, hoje você tem grande maioria, entende? Então, na parte de desenvolvimento de ferramental e na parte numérica, onde se não precisa de muitos recursos, né, eu acho que se tornou uma área bastante interessante. Então, sobre a ótica do pequeno universo de modelagem computacional, né, que a gente trabalha, eu acho que as coisas cresceram. Em termos de qualidade, sempre é bastante questionável. Tivemos governos com muito pouco recurso para pesquisa, né? Bolsas, né? Projetos, né? De intercâmbio, um monte de gente sofrendo, porque o número foi decrescendo, né? Não estou aqui para questionar o governo A ou B, mas o investimento em universidade pública, toda a minha formação foi pública, entende? Eu estudei em escola pública e gostaria que minha filha assim seguisse, porque muito boa qualidade. Mas não sei se talvez hoje fosse o fato, né? Fosse a realidade, mas no nosso pequeno setor aumentou. Só que, veja bem, no nosso ponto de vista, a gente também se posiciona de uma maneira de cobrir uma lacuna entre universidade e empresa, né? Sim. Então, a gente, como o Clóvis falou, tem o Instituto E3S, que hoje dá treinamento de curta e longa duração para praticamente 1.200 engenheiros por ano. Por ano. Alguns que saem das indústrias e querem reciclar, outros que estão em indústrias, pacotes de desenvolvimento para as indústrias e gente que está saindo da universidade e quer aplicar a ferramenta, né? Aplicar esse conhecimento. Então, a gente tem um business, digamos assim, bastante considerável em termos de volume, onde a gente tem um curso, por exemplo, de 9 meses, na qual o gerente, diretor da empresa autoriza o engenheiro vir, ele trabalha conosco, no final ele faz uma apresentação de um projeto, certo? E uma banca e o gerente dele, né, vê o desenvolvimento daquilo aplicado a algum tema da indústria, na medida do possível, da empresa que ele trabalha. Só para que você entenda, a gente já tentou fazer disso um mestrado no profissionalizante, com selo da CAP, mas a burocracia e as exigências de corpo técnico, publicação, assim, até de publicação era atendida, mas a burocracia envolvida na certificação era tão grande que a gente, olha, se o curso for bom, as pessoas vão comprar. E seguem comprando, seguem assistindo, segue crescendo a quantidade de alunos. Por quê? Porque a gente se preocupa em formar, né, aqueles engenheiros que talvez não tenham, né, a chance de ter tido exposição com isso em grandes universidades, vamos falar do ITA, da COP, Florianópolis, USP, entre outras, que vêm com essa formação na cabeça, né, e já sabem usar essas ferramentas, não só como clique, mas o que está por detrás, né, um modelo
físico, né, um modelo matemático, um método computacional para resolver. Então, a gente se preocupa em fornecer essa última milha aqui para o cara saber ser útil na indústria. Então, como tem essa lacuna, a gente também aproveita ela de universidades que talvez não tenham a qualidade ou uma massa crítica suficiente nesse setor para levar esse nível dessa turma e eles poderem aplicar isso na indústria. Então, para nós, assim, o tema de educação ele tem dois lados, né? Tem? Não, só um comentário, né? Porque o que eu percebo assim é que, na verdade, a universidade hoje é pressionada por publicações, né? São avaliados por publicações, né? E entre a publicação e a aplicação prática, assim, muitas vezes tem uma distância bastante razoável, né? Então, colegas meus, tá? Eu brinco, pô, mas vocês... Engenheiro se consolida na prática, vamos combinar, né? Não é no paper, né? Quer dizer, na medida que ele consegue fazer, que ele consegue, de fato, exercer a profissão, né? Então, como eu falo assim, não, vocês são professor de engenharia, né? Vocês não são engenheiros, né? Então, quase uma forçação de barra, mas é muito por aí, né? Quer dizer, na prática, quando você está trabalhando na empresa, a dinâmica é bastante, eu considero bastante diferente, assim, na medida que você tem que consolidar dentro de um prazo, dentro de um recurso financeiro, e que, em geral, não está no horizonte das universidades, até porque eu acho que talvez não seja bem o ponto deles, né? Então, eu acho que... Exato. Renato, assim, se você me permite fazer alguns comentários, assim, até adicionando no que o Marcos falou ali, eu posso dizer que, pelo menos na época que eu fiz, né, que nós fizemos a graduação em Engenharia Mecânica lá de 93 a 97 na UFSC, eu considero que eu fiz um curso de altíssima qualidade. Eu acho que o curso teve eu acho que ele teve assim uma característica muito peculiar, que foi muito feliz, olhando para onde a sociedade, como conhecimento de uma forma geral, não apenas engenharia, avançou nos últimos 10, 15 anos, que eu digo que eu não fiz uma universidade de engenharia mecânica, fiz uma universidade do aprender. Eu aprendi a aprender. O currículo e a formação, a estruturação do curso de engenharia mecânica, do curso que a gente fez, ele te ensinava muito mais a aprender do que um conteúdo específico. Ao ponto que alguns colegas nossos saíam do curso e falavam, olhavam para trás e falavam assim, mas conteúdo específico, assim, eu aprendi um monte de coisa, mas não lembro de muita coisa, mas a gente aprendeu a aprender. E eu acho que nos últimos anos, e muita gente fala, o pessoal fala muito, internet, disponibilização da quantidade de informação via conectividade, agora super em vogue, AI, inteligência ChatGPT, etc. Tudo coisas super recentes. O conteúdo, a massa de conteúdo que está aí é gigante. Agora, como é que a gente consegue fazer o uso dela e como é que você consegue... isso aí é um desafio muito grande. E eu acho que o curso que a gente fez nos ensinou a aprender. Isso foi uma coisa muito bacana. Agora, tudo isso coloca, na minha opinião, uma pressão muito forte na universidade. Né? Voltando um pouco ao tema da universidade que você perguntou aí, aos cursos de engenharia, coloca uma pressão muito forte porque como é que os cursos devem ser estruturados, o que deve ser ensinado, o que é o crítico para um engenheiro aprender e como, inclusive, né? Muita gente questiona sobre o cidadão vai lá na frente, fica falando, um monte de gente escuta, como é que é essa dinâmica. Eu acho que, assim, sem querer dar uma desculpa para as universidades, até porque a gente vê muita evasão, nos últimos tempos a gente vê a demanda pelo curso muito baixa, né? Então, eu escutei alguns números da UFSC recentemente, que tinha menos candidatos do que vagas pelo curso, que quando eu fui fazer, o curso era o pessoal disputando unhas e dentes, né, o curso, para poder entrar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu tenho um dado aqui, recentemente, sendo o CUBEM, o professor José Roberto Cardoso aqui divulgou, mas em 2017 nós tínhamos 1,5 milhão de alunos de engenharia. Ano passado tinha 800 mil.
Caiu pela metade. Ano passado foi o primeiro ano que o número de vagas é superior ao número de candidatos, ou seja, essas coisas que eu falo, né, que a gente comenta engenharia, caso de sucesso, daqui a pouco, me parece um desastre, né, porque Exato, pois é. A gente fica pensando que a engenharia está indo, né, no Brasil, né, com essa... Né? Não, em 5 anos. Como assim? Cair pela metade. Só reduz a chance de ter um país competitivo, porque a gente julga o que a gente aprendeu no Brasil, e a gente tem a prova disso pela história que a gente construiu, world class. A gente não deve nada para ninguém, é nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Quando a gente se deu por conta, olha, na verdade a gente sabia tanto quanto ou mais e queria muito mais que os outros. Então a gente começou a crescer, entende? Mundialmente falando. Então, sim, quando você começa a ficar confiante e você vê que o que você aprendeu, o que você entendeu, assim, né, no Brasil te propicia alcançar o mundo, eu acho que a gente não deve nada para ninguém. É uma pena escutar isso e simplesmente reduz a competitividade do país de uma maneira brutal, né? Exato, sem dúvida. E sem querer botar como desculpa, né, esse desafio de qual é o papel da universidade ou como fazer o ensino de engenharia da forma adequada para o futuro que vem pela frente, né? Porque quando a gente começou o curso, boa parte ainda estava só em livros. Hoje em dia a realidade é completamente distinta, né? Então, de acesso à informação. Mas eu gostaria de ecoar o Marcos que a nossa experiência, pelo menos profissional e de vida, ao longo de começando no Brasil, expandindo a empresa C3S por toda a América Latina, Américas, e agora a gente aqui num trabalho de expansão para a Europa, onde nós temos muita gente no Brasil, time técnico nosso no Brasil que está auxiliando, prestando suporte e trabalhando para demandas e necessidades de clientes aqui da Europa, eu posso dizer, a nossa geração, ou a geração próxima da nossa, que é aquela que a gente tem mais contato, o engenheiro brasileiro é bom. A gente teve uma boa, vamos assim dizer, geração. Sim. Agora, como vai ser essa geração mais recente que está se formando ou que vai se formar daqui a 4, 5 anos, é um ponto de interrogação e preocupante, como o Marcos falou, dentro desses números que você comentou, né, Renato? Uhum. Eu já aproveitar essa experiência de vocês do exterior. Vocês têm tido contato assim, com a engenharia desses países? Aí como você está falando, é uma coisa mais ou menos... Estamos no jogo, né? Sim. Estamos no jogo. Perdão, Marcos, pode falar. Não, com certeza. Sem menor dúvida, né? Os nossos conhecimentos, a nossa equipe, né? Hoje, muito do que a I3S faz em Portugal, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, é desenvolvido em Florianópolis. As pessoas estão em São Paulo, no Rio, em Floripa, e não vou dizer também, assim, na Argentina, entendeu? No Chile, no México, onde a gente tem pessoas técnicas, a gente usa para os nossos projetos globais e a gente não deve nada para ninguém, muito pelo contrário, a gente parece que tem mais vontade, a gente quer mais que os outros, o nosso apetite é maior, isso faz com que você seja mais focado, se dedique bem mais, trabalha bem mais, né? Um pouco de sorte também ajuda e vamos lá. Mas, assim, como é que vocês lidam com essa questão aqui? Eu vejo muita pessoa falando da Índia, da China, né? São concorrentes, mão de obra um pouquinho mais barata, muita gente, muitas empresas. Vocês hoje lidam, assim, com uma concorrência com esse pessoal, assim, pessoal? Tem concorrência. Assim, a China tem sofrido recentemente com políticas de embargo dos Estados Unidos, principalmente para setores estratégicos, como aeroespacial e defesa, então tem complicado um pouco os chineses a entrarem no mercado, mas a Índia é uma potência, é só ver os IITs, né, India Institute of Technology. Faz uma análise, Renato, quando você tiver tempo dos IITs. Esses dias eu vi o reitor do ITA conversando sobre a quantidade e estrutura dos India Institute of Technology comparado com os nossos CEFETs e as nossas federais. É um fenômeno, né? É difícil.
mas nós estamos no mesmo time zone, nós estamos no mesmo, vamos dizer, existe uma diferença cultural também, né? A gente toma proveito disso para se defender, e a gente nunca quis focar na análise ou no projeto ou na venda daquela parte da tecnologia que está jamais, vamos dizer, comoditizada. Acho que talvez um dos segredos nossos foi o seguinte: a gente só pode trabalhar e fazer projeto ou se dedicar naquilo que é o mais complexo do modelo. É na crista da onda do desenvolvimento tecnológico. Porque daí você se diferencia. Se você começa a fazer mais do mesmo durante muito tempo, o final está próximo. Então, eu acho que tentando trabalhar nos projetos mais complexos, nos projetos mais desafiadores, te força a desenvolver tecnologia, a estar sempre naquilo que está saindo por aí. Eu acho que a concorrência com os indianos e os chineses, ela existe, só que, assim, você está mais sujeito a isso se você está trabalhando ali vamos dizer, no lugar comum deles, entende? Então, tem que se diferenciar tecnologicamente, tomar proveito da cultura, que você está mais próximo, vamos dizer, dos grandes mercados europeus e americanos, dos idiomas, né? Falar línguas locais e trabalhar naquilo que é mais complexo. Ter essa regra. A gente sempre evitou trabalhar, vamos dizer assim, no arroz com feijão da simulação numérica. Aonde, Renato, vamos assim dizer, falando um pouco em termos de jargão de administração e de estratégia de negócios, etc., né? Onde o diferencial ou a decisão de negócios é a disputa pelo preço, pelo mais barato, essa é a parte que a gente quer fugir. A gente quer sempre estar trabalhando onde você está agregando maior valor, onde teu impacto é maior e que a decisão é pela entrega da solução tecnológica. Porque se você fizer ela, não é porque te custa X ou 5X que vai fazer a diferença para o cliente. Porque aquilo ali vai trazer um benefício percebido para ele de pelo menos 100X. Isso é assim que a gente vê. Isso é quando uma solução de engenharia bem feita, ela impacta 20, 50 vezes. Para cada dólar que você coloca, você tira 20, 50 dólares no teu negócio lá, e daí não é se aquilo custou $1 ou custou 50 centavos que vai te fazer a diferença. É na qualidade da solução. Então, é assim que a gente sempre tentou se posicionar e é assim que essa direção de trabalho que a gente sempre fez, a filosofia, a estratégia de negócios da E3S. Para nós sempre foi difícil não fazer assim, se policiar, porque você é solicitado por projetos comuns, né? É difícil falar não. Só que também é difícil, como a nossa, vamos dizer, não vou dizer paixão, mas a nossa visão por desafios grandes e projetos complexos sempre existiu. O nosso erro não era talvez estar competindo com o chinês ou os indianos, vamos dizer, no mercado comoditizado de análise computacional. O nosso erro era ficar muito na pesquisa. Você está entendendo? Porque a gente sempre coisa difícil. Então, a gente teve que aprender a não gerenciar a nossa equipe e o nosso modelo de negócio como um centro de pesquisa privado. Porque aí você também fica frágil, né? Eu falava durante anos que a gente tinha o maior grupo de pesquisa de métodos numéricos do Brasil, porque a gente tinha um grupo de mestres e doutores junto há 15 anos. Que laboratório no Brasil que tem isso? Né? Então, a gente tinha 15, 20 anos, o mesmo grupo de mestres e doutores trabalhando em projetos. E a gente conseguiu manter isso, né? E a gente mantém. Só que saber qual projeto pegar e saber qual, vamos dizer, desafio enfrentar, é um exercício diário, porque do mesmo jeito que a gente abre o e-mail aqui, tem solicitações de projetos que a gente fala, não, isso aqui é melhor um parceiro fazer. Né? Isso aqui é a nossa cara, isso aqui é o que a gente quer, para onde a gente vai prospectar. Então, esse é um desafio. Sim. Não, isso é interessante, porque uma das críticas que eu tenho exatamente é o que eu vejo muito por aí, evidente, muito a gente falando em competitividade, inovação, mas no conceito de inovação, né, lá no mais de 100 anos, o Peter falava, é a base da inovação é conhecimento, né? E às vezes eu vejo as pessoas desprezando um pouco, né? Estão, no caso, como vocês aí, que estão
exatamente reafirmando, né, a necessidade de inovação, mas você tem uma fundamentação de conhecimento que te permite, então, tu estabelecer um nicho onde, de fato, vai agregar conhecimento, vai agregar informação e, evidentemente, os rendimentos disso aí, né? Então, isso que eu ia comentar, quer dizer, essa experiência de vocês, exatamente essa de inovação, mas eu, particularmente, não consigo ver tão espalhado por aí. Eu acho que muito se perde o discurso, né? Até pelas, novamente, as pressões do mercado, né? Eu tenho vários colegas que iniciam com uma ideia dessa aí, e depois de um tempo eles estão vendendo serviço, né? Por uma questão de sobrevivência. Difícil, tem que ter uma certa envergadura para poder, vamos dizer, garantir uma, vamos dizer, garantir você tem que ter um ingresso que te permita você ter uma cabeça mais tranquila para tentar arriscar, né? Se você não tem nada de base e arrisca, aí é muito risco. Então, a gente sempre trabalhou também com a parte comercial de venda de software, e isso garante uma certa, vamos dizer, visibilidade e uma receita recorrente muito grande. A gente desenvolve projetos que são recorrentes, a gente vende produtos que são recorrentes. Então, você está criando uma base, né? Essa base cresce. Então, você começa a ter um grupo dedicado, isolado, que pode trabalhar em projetos, vamos dizer, específicos, né? Então, a gente, por exemplo, com o Rock é um grande exemplo, que a gente inovou numa ferramenta que tinha milhões de coisas, vamos dizer, que ninguém tinha no mundo na época, como processamento em GPU, certo? Como elementos com não só esferas, com formas, modelos de quebra, usando tudo que a gente, entre aspas, tinha aprendido de forma de um framework computacional em projetos do setor de óleo e gás. Entende? Que, não, na verdade, não tem muito a ver, mas a forma de pensar e desenvolver o produto era a mesma. Então, a gente acaba juntando os pedaços aí, a gente tem experiências de 20 anos vendendo software para o mundo inteiro, uma cadeia de parceiros, então, de repente, você acerta uma coisa que é fácil, né? Olhar para frente e falar, putz, foi 7 anos, vocês fizeram uma ferramenta, faturavam não sei quantos milhões e a Ansys comprou. Não, pera, mas teve 20 anos de tentativa e erro atrás. De projetos difíceis, de clientes complicados, de desenvolvimento, apostando, acreditando ainda, às vezes aquilo não deu aquele lucro que você esperava aquele ano, não, mas vamos lá que isso aqui está certo. Então, essa, vamos dizer, a resiliência, né, para um empresário brasileiro, ela tem que ser eterna, né? Fundamental. Uma pílula de resiliência todo dia e seguir, mas quando você acredita e vai, e você descobre as coisas, elas estão lá, entende? E é uma coisa interessante também, porque isso remete muito à experiência daqueles laboratórios americanos, a Bell, DuPont, esses caras, inclusive, tem vários aspectos, né? Essa questão de você tocar a parte de conhecimento, né? Essa preocupação com conhecimento, ao mesmo tempo que você está, evidentemente, fazer aquilo lá um sucesso financeiro, né? Mas uma das características que eu acho interessante é o seguinte, inclusive um jeito de você arranjar cara bom, né? Ou seja, manter ele na atividade fim que ele se imaginou como um pesquisador e como um cara que vai agregar conhecimento, e não só atrelado ao serviço. Isso ainda existe, isso aí existe. Bom, eu como um cara que fiz doutorado e participei várias vezes, passei por isso, né? Você vem com uma ideia e de fato, você vai podando essa ideia até que sobra muito pouco daquilo lá e você entrega um serviço, na verdade, por conta de toda a pressão do prazo e tal. Então, essa fidelidade, né? Esse modelo, de fato, imagino, muito trabalho aí que deve ter dado para vocês e, de fato, é uma postura bastante interessante. Então, Renato, só de repente, para agregar um pouquinho, assim, porque eu acho que é um contexto bacana aqui, né? Que a gente também está falando um pouco da história de 3S, fatores do sucesso, etc. E o Marcos falou sobre resiliência, a gente está falando aí sobre 25 ou mais anos. Novamente, né? Lembrando, a gente é difícil construir uma coisa da noite para o dia, demora tempo, né? Então, a estratégia de empresa que a gente tem na 3S é de longo prazo, né? Então, nós começamos novos, claro, né? Então, mas nós estamos há mais de 25 anos onde o reinvestimento na empresa é constante, né? Então, e a gente tem
diferentes territórios, a gente tem diferentes áreas, umas estão em baixa, outras estão em alta, e aquilo, né, você faz a média desse todo, isso tem uma força do pelotão que você consegue, vamos assim dizer, se manter, mas com o foco e o comprometimento de longo prazo, isso é o que faz conseguir chegar, vamos assim dizer, até onde a gente chegou. Eu vejo hoje, assim, Claro, o mundo hoje é cada vez mais imediatista, né? Então, você quer o resultado da noite para o dia, de forma muito rápida, e a gente da E3S, a gente sempre mirou o long run, o longo prazo, né? E se você conectar com histórias de outras empresas, aí da indústria, etc., e você fizer um pouco de um backtrack, você vai ver que são todas empresas que investiram ao longo de muitos anos e tiveram comprometimento com certas áreas de pesquisa e de desenvolvimento de engenharia, que quando eles dão uma acertada ou quando você tem um resultado, todo mundo fala, nossa, os caras acertaram na loto. Não, aqui é uma construção, e que muita gente hoje em dia se esquece, né? Então, dessa construção de longo prazo para chegar onde muitas das empresas e muitos dos produtos dessas empresas e as soluções estão aí, né? Uhum. Tá. Gente, eu dei 1 hora aqui, foi combinado com vocês. Eu geral dou uns minutos para cada um falar, mas se possível, Marcos, você quer falar um pouquinho do Instituto, né? A gente acabou falando meio en passant, aí, se você pudesse dar uma ideia aí do Instituto E3S, aí, da proposta, né, do Instituto, né? Quem pode fazer também. Hoje a proposta do Instituto é preencher, vamos dizer, essa lacuna aí entre universidade e indústria, basicamente isso. Uhum. É ensinar para os engenheiros, né? Não é um curso de graduação, nem nada, é um curso profissionalizante, o que está por trás dessas ferramentas de simulação e como aplicá-las em casos reais. E tem várias áreas, análise estrutural, CFD... Análise estrutural, fluidos, tem eletromagnetismo, a gente está trabalhando para ampliar, a gente trabalha com, vamos dizer, hoje na E3S temos cargos de professores, né, no Instituto, né, não sou um engenheiro, é um professor. Trabalhamos com uma rede de professores também, muito dos nossos cursos são ministrados por profissionais como você, Renato, ou profissionais até mesmo da indústria. Sim. Entende? A gente chama essas pessoas para justamente, a gente não quer fazer um curso de mestrado, né, stricto sensu, assim como você tem, né, nas universidades. A gente quer fazer um negócio que seja mais aplicado vamos dizer, num prazo menor. Então, a gente tem formatos online, formatos híbridos, encontros, né, presenciais, uma vez por semana, e a gente tem alunos hoje de toda a América Latina, e agora, essa semana, a gente está dando as primeiras contratações aqui na Itália e na Espanha para ter uma equipe aqui que traga essas mesmas soluções, porque você não tem isso, né, lá, e as pessoas querem aprender, né? É uma área de simulação, cresce 10%, 15% ao ano ao redor do mundo. Então, nesses mercados mais emergentes, como a América Latina, que metade do que a gente faz são novos negócios por ano, diferente do que é na Alemanha, por exemplo, onde você tem 30% de coisas novas, a gente faz metade. Então, aqui, vamos dizer, Ibéria ou Itália, ainda também tem muito, no sul da Europa tem muito potencial para desenvolver. A gente vê essa carência e a gente está dando esse salto. Então, essa é a cara do Instituto aí. Você vê no LinkedIn, nas mídias sociais, todo mundo, consegui esse certificado aqui, mesmo sem, vamos dizer, tem a chancela do MEC. A gente consegue porque a coisa é boa, né? Porque o mercado tem qualidade. E vocês fazem em diferentes lugares do país, né? Uma vez eu me lembro que eu tinha uma coisa em Curitiba, ou não? A gente faz, mas com o Covid a coisa ficou um pouco assim, muito online, né? Então, vamos dizer, a parte física ela é mais limitada, mas a gente tinha clientes viajando, vamos dizer, de Buenos Aires para São Paulo a cada
mês para ter o curso presencial, sabe? No nosso escritório lá, a gente tem salas de treinamento e, né, e estúdio de gravação. A gente está também sendo um dos parceiros da ANSYS para fazer isso numa plataforma que eles chamam de AIS, ANSYS Innovation Space, onde esses cursos, essas coisas vão ser vendidas para o mundo inteiro, como se fosse uma Amazon assim, de simulação. Então, está bastante interessante. A gente, hoje, depois da aposentadoria da UFSC, esse instituto é coordenado pelo professor Malisca. Então, ele é o diretor, vamos dizer... ele é o diretor? Técnico científico, assim, tudo que é feito ali, tudo que é planejado. E esse instituto agora também, ele está começando a ter atividades de pesquisa e desenvolvimento. São poucas, a gente tem trabalhado mais, assim, para a ANSYS mesmo, em termos de validação e apoio em testes dos códigos deles. É um contrato, vamos dizer, bastante recente, mas o Instituto tem essa cara, entende? Se eu pude resumir bem. Tá ótimo, tá. Gente, bom, eu vou liberá-los aí, agradeço muito, mas eu gostaria de deixar umas palavras, uns minutinhos para vocês falarem. A gente conversou de vários temas, mas evidentemente que os assuntos aí não vão se esgotar aqui tão longe disso. Alguma coisa que você acha que eu deveria comentar? Marcos, já está na tela aí, por favor, aí, a palavra é sua. Não, Renato, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Eu dei uma visitada no seu canal, acho que a gente tem que sempre acreditar, né? E sempre batalhar, ser fiel àquilo que a gente, vamos dizer, sempre advogou e ser fiel às nossas origens, né? Nós temos a chance de ter, né? Somos filhos de professores universitários, tanto eu quanto o Clóvis, né? Professores que viveram, né, de pesquisa, de trabalho nesse ambiente. Por alguma razão, né? Não seguimos esse caminho, mas era o caminho natural para a gente, porque né, a vida nos levou para uma outra forma, mas é importante seguir com a história da engenharia, seguir batendo nessa tecla de inovação, conhecimento e oportunidade, porque só assim que a gente melhora o país, só assim que a gente melhora a qualidade de vida. Então, parabéns pela iniciativa aí, quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, para nós é melhor e nos ajuda a seguir nessa tocada, né? Ótimo. É isso aí. E, Renato, deixa eu ecoar um pouquinho aí o que o Marcos falou, agradecer o convite, dar os parabéns pelo teu canal aí, muito bacana, e pegar exatamente no gancho que o Marcos falou em termos da gente acreditar na engenharia e no engenheiro brasileiro. Aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né? Nas nossas andanças pelo mundo afora, eu tenho orgulho da engenharia brasileira, tá? Pelo menos aquela que eu tenho contato, da geração próxima a minha, etc. Nós temos engenheiros de muita qualidade e a gente muitas vezes o pessoal tem síndrome de tupiniquim, a gente precisa eliminar isso. A gente precisa eliminar isso e saber que a gente tem condições de ser um player aí, né? Vamos assim dizer, a gente a nível global, tá? Em termos de qualidade da engenharia que a gente fornece, em termos de soluções, tudo. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é vamos ser orgulhosos da nossa engenharia, vamos ser orgulhosos de, como brasileiros, a gente conseguir expandir para todo o resto do mundo, e vamos apoiar, vamos seguir numa toada de apoiar para que a gente não deixe isso cair, né? Os números, as coisas que a gente vê aí não são muito, vamos assim dizer, otimistas, não são muito motivantes, mas a gente tem condições de mudar esse cenário e continuar com uma boa engenharia que a gente sempre teve no Brasil. Tá ótimo, muito obrigado aí pelas palavras aí. E dizer para vocês que fiquei muito feliz aí com a presença de vocês e dizer, falando em orgulho, eu particularmente como brasileiro estou muito orgulhoso aí que vocês estão com essa representação no meio da Europa aí levando a engenharia do Brasil. Eu acho que está muito excelente, é uma excelente representação da amostra que a gente tem aqui e, evidentemente, o nosso trabalho aí é de tentar manter esse nível, né? E a minha aqui, humildemente, modestamente, tentar levar essa experiência de vocês ao máximo de pessoas que eu possa levar, que eu acho, de fato, uma experiência que vale a pena, uma experiência de fato, uma referência aqui para o Brasil, né? E que muitas pessoas possam se inspirar aí nessas palavras de vocês,
onde então o conhecimento vai junto com o negócio, né? E que, de fato, esse modelo é um modelo de sucesso que a gente pode, então, ter como para vislumbrar um país um pouquinho melhor, engenheiros um pouquinho melhores. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, estou aqui sempre disponível, espero que vocês tenham gostado, e quem sabe uma próxima oportunidade para discutir alguns temas mais específicos, tá bom, gente? Muito obrigado aí, Marcos e Clóvis. Um abraço. Ótimo. Maravilha, obrigado, Renato. Abraço a todos os ouvintes aí do teu canal também. Tá bom. Valeu. Tchau, tchau.